A paciente acabou de chegar no seu plantão dizendo que tem inchaço nas pernas e que ela quer um ultrassom porque a mãe e a avó já tiveram trombose. E agora, plantoneiro, como é que você faz para conduzir TVPs com segurança no pronto-socorro? Vem comigo. Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é a trombose venosa profunda, as TVPs. Como é que a gente conduz os casos? Quando que a gente solicita ultrassom? Quando que a gente deixa o paciente mais tranquilo, dizendo que esse ultrassom não é necessário? Nós vamos conferir tudo nesse vídeo de hoje. Bom, eu trouxe aqui no primeiro slide a foto do paciente, né? Como é que chega essa paciente para você? Bom, você tem que pensar, né, no edema geralmente unilateral das pernas. A paciente pode te referir edema, inchaço e dor nas pernas. Você tem que pensar no histórico dessa paciente, então a história familiar vai contar e a história da própria paciente também você tem que levar em conta. Lembrando, né, eu deixei destacado aqui a tríade de Virchow clássica, né? Então, para a paciente apresentar TVP, ela tem que ter alteração nesse triângulo, nessa tríade de Virchow, ou seja, hipercoagulabilidade, estase ou lesão endotelial. Como é que nós vamos fazer diagnóstico, né? Bom, eu tenho que pensar na clínica da TVP, que é bastante clássica. Então, o edema unilateral, eu dei como exemplo na entrada do vídeo aí que a paciente tinha inchaço nas pernas. Então, isso me deixa um pouquinho mais tranquilo, porque na TVP o edema tende a ser unilateral. Além da dor em queimação, esse quadro pode ser insidioso ou de intensidade variável. Há um aumento da temperatura do membro e empastamento. Óbvio, né? Doença não lê livro, não vai estar tudo assim descrito, conforme eu coloquei aqui para vocês, mas é uma queixa bastante comum, bastante clássica. Inclusive eu deixei lá no Instagram, @plantoneiro, um monte de foto de pacientes que eu atendi, que eu faço diagnóstico diferenciais com vocês. Então, o que é um edema, o que é um empastamento, o que é uma erisipela, o que é uma TVP, o que é uma flebite, todas as imagens de diagnóstico diferenciais e de TVP vão estar lá no Instagram. Pensando no diagnóstico, eu estou usando, né, o clássico score de Wells. Isso aqui você não precisa decorar, né? Hoje em dia tem aplicativo ou você acessa a internet para saber, né, para fazer o score de Wells em si. O que você precisa saber é que de 0 a 2 pontos esse paciente é baixo risco para TVP, de 3 até 6 pontos ele é risco intermediário e acima de 7 alto risco para TVP. Para que vai ser importante eu utilizar o score de Wells? Eu destaquei aqui, né, o que é o score de Wells, não vou ficar lendo, vocês dão uma olhadinha aí, é importante só saber classificar. Ele vai ser útil para eu solicitar o exame. E qual exame que nós vamos utilizar como uma forma de rastreio? O dedímero. O dedímero é a degradação da fibrina e ele tem alta sensibilidade, ou seja, é um excelente exame para eu excluir TVP. O que isso significa? Que se o meu dedímero for negativo, eu excluo a TVP, eu não preciso nem do ultrassom Doppler. E o que você não pode não saber pensando em TVP? Que eu não preciso utilizar o ultrassom Doppler para todos os pacientes. O ultrassom ele tem uma sensibilidade de 96%, mas uma especificidade de 98% a 100%. Então ele vai ser utilizado associado com o dedímero. Se o meu dedímero for positivo, né, e o meu risco, meu score de Wells for médio ou alto, eu vou utilizar o ultrassom. Nós vamos ver lá no final da aula um resumo, né, de como fazer isso, mas é importante você saber que eu não preciso do Doppler para todos os pacientes. Outra coisa que eu quero destacar para vocês são achados importantes ao exame físico na TVP. O sinal de Romans, que é aquela dor à dorsoflexão, ele tem baixa sensibilidade e especificidade. Já o edema unilateral é o melhor sinal, por isso que eu brinquei lá no começo do vídeo. Ah, tô com inchaço nas duas pernas e tô preocupada com trombose. Calma lá, talvez isso não seja um diagnóstico mais provável dessa paciente. Agora, doutor, minha mãe já teve trombose e eu faço uso de anticoncepcional oral e minha perna inchou de um dia para o outro. Não, faz 3 dias que a minha perna está inchando. Será que essa paciente tem uma probabilidade maior do que a primeira que eu dei de exemplo?
E a palpação dos pulsos vai ser fundamental. Quando você ligar para o vascular, eu aposto com vocês que vai ser uma das primeiras perguntas que ele vai fazer. Como está o pulso do paciente ou da paciente, né? Então, você tem que fazer a palpação para saber. E como é que eu vou fazer a abordagem da TVP lá no pronto-socorro? Bom, faz esse seguinte raciocínio: jejum, analgesia, e agora a gente segue o protocolo. Como é que eu vou seguir protocolo? Obviamente eu sempre brinco com vocês, né, de checar a rotina do seu serviço, mas eu fiz aqui um protocolo que vai servir para você fazer rastreio e excluir, né, os que não são TVP. Portanto, fiz um score de Wells. Esse score de Wells é baixo. O que eu vou pensar? No uso do dedímero. Lembra, dedímero tem alta sensibilidade, ele é bom para excluir TVP. Então, o Wells baixo, pedir dedímero. O dedímero veio alterado? Não veio alterado. O dedímero está normal, então eu excluí TVP com 100% de segurança. Ah não, André, o Wells é baixo, mas o dedímero veio alterado. Muito bem, agora eu complemento com o ultrassom Doppler. Pensando no paciente que tem um critério de Wells, né, um score de Wells moderado ou alto, o que eu vou fazer? Bom, vou utilizar o dedímero de novo. Dedímero não veio alterado, eu excluí TVP. Se o dedímero veio alterado, eu estou confirmando uma TVP e vou solicitar o Doppler, né, para esse paciente. Além disso, como é que eu vou fazer o segmento do paciente ali, né, a condução desse paciente lá no pronto-socorro? Deixar o paciente em jejum, isso é importantíssimo, tá? E vamos fazer analgesia além de solicitar os exames. Eu deixei uma sugestão de analgesia aqui, pode ser um analgésico comum, como a dipirona, desde que, né, sempre destacando se tem alergia ou contraindicações, mas a dipirona diluída em 100 ml de soro, um antiemético se necessário, ou até mesmo o uso do tramal subcutâneo, não utilizar os anti-inflamatórios, tá? Se eu estou pensando em TVP, eu não vou partir para anti-inflamatório. Exames básicos, um hemograma completo, função renal, coagulograma, são coisas que o vascular vai pedir para você, e eletrólitos. Pensou lá no dedímero, o dedímero é sensibilidade alta, vai excluir TVP. Sempre que o dedímero tiver negativo, eu excluir a TVP. E quando tiver positivo, eu vou confirmar e utilizar o Doppler para essa confirmação quando for aplicável, tá bom? Fazendo dessa forma, você seguindo esse slide aqui, você vai garantir. E agora que você internou o paciente da TVP para o seu colega vascular, como é que nós vamos prescrever? Eu vou deixar lá no @oplantoneiro a prescrição completa do começo ao fim para você garantir a sua segurança e a do seu paciente, beleza? Valeu, moçada, um abraço.